A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos nesta terça-feira de volta para falar sobre futebol. É o Futebol em Rede, mais uma edição do Futebol em Rede para contar as coisas que estão acontecendo no mundo do futebol, com sempre bom humor, algumas informações importantes. Um grande abraço, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede. E o primeiro assunto é a grande decisão no Campeonato Carioca. Quartarolo, um abraço. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, um abraço a todos da AltV, a TV da internet, por isso a melhor, a primeira TV da internet. Um abraço ao nosso amigo Alberto Luchetti, ao Sérgio Oliveira, nosso coordenador, diretor sem pasta, ao Frederico Batalha, e agora? Esqueci o nome dela. A Mônica Basile. A Mônica Basile. Quase que eu falei Camila, estava conversando com uma Camila agora há pouco. Mônica Basile, desculpe, eu não podia nunca esquecer seu nome. Eu lembrava do Basile. Esse sobrenome é importante nesse programa. O negócio é o seguinte, meu caro Seródio. Você falou a grande decisão, né? Eu diria que é a única decisão que nós temos, né? Porque o Campeonato Carioca não foi nada disso, mas Flamengo e Fluminense e Flamengo, é sempre um jogo chamativo, é um jogo realmente muito charmoso, é um dos maiores clássicos da história. Então sempre tem história para contar. E agora também, com essa decisão, o Flamengo precisando apenas de um empate, vamos aguardar e vamos ter uma live no Instagram logo após a decisão. Se a decisão for em 90 minutos, assim que acabar, você já entra no nosso Instagram e já nos acompanha, pode participar, fazer perguntas. E se tiver penalidades, a gente também espera as penalidades. É logo após a decisão, não é, Seródio? Isso mesmo. Então, um convite feito para você que gosta do Futebol em Rede, logo depois do clássico aí, Fla-Flu, da decisão do Campeonato Carioca, saiu o campeão, você pode correr para o Instagram e a gente vai fazer uma live lá, falar sobre a decisão, você pode fazer perguntas, questionar, participar também. Aliás, é muito bom que você participe. Vai ser uma experiência de camarote, você vai discutir a decisão do Campeonato Carioca no Instagram com a gente. Bom, Quartarolo, ainda a respeito da decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo, é lógico, é o favorito, tem muito mais time. O Flamengo tem um elenco que era para ter decidido tudo no segundo turno do Campeonato Carioca, mas deu o azar e vai para a grande decisão, aí precisando de um empate. Só que eu acho que o Flamengo está muito abaixo daquilo que poderia estar mostrando. Não é o mesmo time, nem o mesmo desempenho da temporada passada. Aliás, o Jorge Jesus, ele está bem diferente, Quartarolo. Ele está mais opaco, ele não está mais participativo. Ele está mais reclamão, mais opaco. Será que é o Benfica que está por trás dessa história toda envolvendo o Jorge Jesus e o desempenho do Flamengo dentro de campo, Quartarolo? Bom, eu concordo com você que o Flamengo é favoritíssimo, tem um time melhor que o Fluminense, só que parece que o Odair Hellmann colocou em campo uma marcação forte, tanto na final da Taça Rio, como também no jogo de domingo, embora tenha perdido por 2-1. O Fluminense parece que aprendeu e mostrou como se marca a principal jogada ou as principais jogadas do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo é muito forte. Tão forte que mesmo com tudo isso, o Fluminense jogando muito acima do que se esperava, o Flamengo não perdeu. Empata e ganhou de 2-1. É muito difícil o Flamengo passar um jogo sem fazer um gol. Uma coisa que eu gostei é que o Jorge Jesus mexeu no time, né? Pelo menos ele falou, bom, vou ter que fazer alguma coisa que não gostou da postura no jogo da final da Taça Rio e tentou fazer com o Diego no meio campo, com o Vitinho. O Pedro foi confirmado no ataque, já que o Bruno Henrique estava fora, por precaução, porque se fosse a finalíssima, acho que ele jogaria. O Gustavo Henrique, para mim, é melhor que o Léo que veio lá do Léo Pereira, que veio lá do Atlético Paranaense, vai acabar sendo titular. Enfim, o Flamengo foi se montando para esse jogo e jogou bem o primeiro tempo até, deu trabalho, fez gol, o Muriel fez boas defesas. No segundo, quando voltaram os ex-titulares, o time caiu novamente de produção. E é engraçado, porque o Flamengo começou a treinar antes e parece que está mal fisicamente perto do Fluminense. O Fluminense que tem problemas, o Fred, que nem voltou a que está contundido, não jogou, nossa senhora. E sobre o Jorge Jesus, eu acho que ele devia vir a público, acho até que eu já falei isso hoje, viu? Mas tudo bem, vamos falar de novo, que a gente participa de tantos programas, né? É verdade?
Ele teve um apagão. É uma luz. Tá faltando uma luz para esse português, deu um apagão. Porque ele tem uma certa vaidade, porque dinheiro eu acho que ele não precisa mais. Dinheiro é sempre bom no mundo capitalista, é assim que a gente vive. Mas a gente nota que ele voltar para Porto Alegre, para Portugal, para provar que ele é técnico de primeira, técnico de primeiro escalão, técnico top. O José Mourinho é o grande treinador da história do futebol português. Ultimamente é totalmente contrária à sua disposição tática em relação ao Jorge Jesus, mas a grande verdade é que ele quer mostrar lá para o Fernando Santos, que é técnico de Portugal, campeão europeu, que ele também é muito bom, que agora ele vai chegar lá no Benfica, que ele pode ser campeão da Champions. Acho que não vai ser. Então ele tem essa vaidade, porque é impossível que seja dinheiro. Dinheiro ele já tem. Agora, eu acho que ele devia vir a público, ou pelo menos informar internamente para o elenco, fico ou não fico. Porque fica essa novela, todo dia o mocinho, o vilão, o que vai acontecer, e o capítulo começa a se repetir, começa a encher o saco, e eu acho que chega no gramado, você tem razão. Olha, o Jorge Jesus eu até considero um bom treinador, mas não é top. Aliás, tem muito treinador hoje na Europa, treinador português, fazendo sucesso no futebol europeu. Eu não sei se eu já falei isso, mas quem sabe uma luz no fim do túnel. Parece aquele português que é dono de uma padaria numa região central, na Avenida Paulista, tem um grande movimento, e resolve trocar a padaria da Avenida Paulista por uma padaria de bairro. Não porque a padaria de bairro não tenha condição de fazer um bom serviço, é porque o ponto já não é o mesmo. A condição financeira não vai ser a mesma. O time do Flamengo hoje tem um cartel, tem um elenco muito superior ao time do Benfica. Que me perdoem os torcedores portugueses, mas é uma grande realidade. A realidade do Flamengo hoje para disputar aí um Mundial de Clubes em condições normais. A realidade do Benfica é para disputar o título do Campeonato Português. É uma coisa muito diferente uma da outra. E o Jorge Jesus, que perdeu a mão ou não, está vendo que no atual time dele, no Flamengo 2020, o único destaque é o Pedro, que chegou, é bom jogador, tem quantos jogos? 6 gols em 5 jogos, um jogador que até vai rivalizar com o Gabigol. Ao inverso. 5 gols em 6 jogos. Não, 6 gols em 5 jogos. Vai rivalizar com o Gabigol, porque o Gabigol já tem uma sombra dentro do elenco. Não sei se para o futuro isso vai interessar para o Flamengo, mas o Flamengo caiu. O Flamengo não é mais o mesmo Flamengo que arrancava suspiros na temporada passada. Algo precisa acontecer. A missão do Fluminense é uma missão impossível. Mas dá que dar uma sorte. Já pensou a cara do Landim se o Flamengo conseguir perder o título do Campeonato Carioca? Vai ser um vexame enorme. E agora até um vexame que vai ser mostrado ao vivo pela televisão aberta. O SBT que vai transmitir o clássico desta quarta-feira. Eu acho que o Flamengo leva. A gente vai discutir muito o que acontece no jogo dentro da nossa live no Instagram após a partida. Mas, Quartarolo, só de uma coisa que eu queria acrescentar, Seródio, é sobre essa decisão, porque o Fluminense tem que ganhar de 1-0, pelo menos, para levar o jogo para os pênaltis, pelo que eu entendi, certo? Sim. Agora, ele vai ter que propor o jogo. O Fluminense foi um time, como dizem por aí até agora, reativo, certo? Então, o Fluminense, que não tem essa qualidade toda para propor o jogo, se propuser o jogo, se for para cima do Flamengo, com a volta do Bruno Henrique, que é um jogador veloz, a chance de tomar uma pancada é muito grande. Então é um jogo perigosíssimo para o Fluminense. Mas aquilo que você falou, hoje o Flamengo é o favorito. Se não vencer, vai ter burburinho. Por enquanto, o Jorge Jesus tem um lastro. A torcida não vai criticar o Jorge Jesus, mas a partir do momento que ele começar a não ganhar, ou pelo menos ter dificuldades, começa uma discussão. Será que vai? Será que não vai? Então, eu acho que esse jogo ainda está mais para o Flamengo, também porque o Flamengo pode esperar agora. O Flamengo não tem obrigação nenhuma de vencer. É só esperar. Fazer um contra-ataque bem feito, mata o Fluminense. Então, eu acho que por isso está mais para o Flamengo. E o Jorge Jesus vai sair como campeão carioca. Grande título de campeão carioca. Mas futuro bicampeão. Tomara. Eu acho também que o Flamengo é favorito, mas, no entanto, o Maracanã é palco de grandes surpresas na Copa de 50. E a gente conversou isso com o Karsuga essa semana. Tivemos uma grande surpresa para um time que precisava só de um empate para ser campeão do mundo.
Quem sabe o Aí Fluminense não não vai ter apronta a última. torcida, né? Não vai ter esse tipo de pressão. Então, É, acho que mas um Maracanaço a mais, um a o menos. jogo fica mais frio. Aliás, sobre o Cláudio Karsug, a entrevista que ele nos deu, maravilhosa. Agradecemos ao grande mestre Cláudio Karsug, a sua filha Cláudia Karsug. Realmente a repercussão é ótima. É um mestre. Aquilo não foi uma entrevista, foi uma aula, Seródio. E inclusive de culinária, porque falamos do aspecto gastronômico envolvendo a Itália e Brasil. Bom, Quartarolo, já que pusemos um pé na Itália, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu estou muito preocupado com o Palmeiras, porque o Ah, Palmeiras por perdeu quê? o Dudu Mas está está de malas preocupado. prontas, ele vai para o Catar, e agora surgiu o problema do Rony. E o Palmeiras deve ou pode perder o Rony para a decisão aí do Campeonato Paulista, que vai reabrir na próxima semana. Aliás, até agora eu não consegui entender qual foi a esperteza de contratar o Rony. Será que foi uma boa contratação, uma contratação ruim? Na minha opinião, Quartarolo, eu acho que o Palmeiras perdeu o brilho. Sem Dudu e ficando sem Rony, o Palmeiras deixou de ser favoritíssimo para ser campeão paulista. Até porque, pro Fechou, não sabe nem se vai estar no banco, ele está se recuperando da Covid. Então, acho que a situação do Palmeiras não é nada agradável. O que você pensa a respeito? E você vê como é que é o futebol, né? É muito parecido também com a vida, né? Muda muito rapidamente. Há um mês atrás o Palmeiras estava tranquilo, o Dudu não queria sair, daí houve um problema particular dele, ele pede para sair, o Palmeiras não queria vendê-lo, mas diante da pressão do próprio jogador, resolveu emprestar por um ano e sabe que vai ser negociado no final do ano, ou seja, é uma venda disfarçada de empréstimo. Esse problema vai pesar. Se você analisar no futebol nacional, no cenário nacional, perdendo esses jogadores, principalmente o Dudu. O Rony, na verdade, ainda não jogou no Palmeiras o que pode jogar. Mas sem o Dudu, eu acho que o Palmeiras já está no cenário nacional atrás do Grêmio, por exemplo. Flamengo e Grêmio. Antes eu botaria Flamengo, Palmeiras e Grêmio. De qualquer maneira, é uma coisa que a gente só vai ver no campo mais à frente do Campeonato Brasileiro. Agora, o Rony, na época em que ele foi cobiçado por várias equipes, entre Corinthians, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras acabou ganhando a queda de braço e acabou contratando o jogador, caro, inclusive. Ele fez uma grande campanha no Atlético Paranaense, mas nós estamos cansados de ver jogador que se dão bem lá e depois não jogam em outro lugar. Tomara que não seja assim. Agora, na época, a gente falava aqui no Futebol em Rede, nas programações todas que a gente participa, Alcerone. Ele tem um problema com o Niigata do Japão, tem que resolver esse problema. O departamento jurídico do Palmeiras deve ter sido informado. Pelo que a gente sabe, o Atlético Paranaense perdeu aí de inscrever jogadores às próximas 2 janelas. Ele suspenso por 4 meses. Pelo que eu sei, o departamento jurídico do Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, em termos da ação na FIFA, mas o Palmeiras já se colocou à disposição para ajudar o jogador, afinal, hoje é um ativo do Palmeiras. A informação é que vão conseguir o efeito suspensivo, e com o efeito suspensivo, o julgamento vai demorar pelo menos mais um ano. E até lá pode haver uma negociação, um acerto com o Albirex Niigata, lá do Japão, e ver se faz algum acerto aí para que ele possa jogar com tranquilidade. O que também é um aviso para o Corinthians em relação ao jogo. E a situação é muito parecida. Verdade. Aliás, o Palmeiras não é só o Dudu que resolveu pular fora. O Vitor Luiz também vai embora, vai para o Botafogo, é um empréstimo disfarçado. Tava, né? É um empréstimo disfarçado de entrega, porque o Palmeiras até paga o salário para ele não ficar. E o Palmeiras está nessa situação. Acho que o Palmeiras desceu de patamar. Mas fazer o quê? E o Corinthians que vive essa situação? O Gomes quer aumento salarial. Afinal de contas, fizeram a contratação disfarçada de empréstimo, virou contratação, e ele quer uma compensação financeira. O Corinthians, que vive aí a mesma situação, envolvendo problemas com o futebol japonês e uma contratação, que é o caso do Jô, está vivendo um momento mais turbulento por causa das dívidas. O Corinthians tem agora o Clodoaldo, aquele Clodoaldo, que foi centroavante do time quando o time caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse foi para a Justiça, aliás, está morando na Colômbia. Foi para a Justiça, a doutora Gislene, e aí vai conseguir, pelo menos, na Justiça Trabalhista, uma indenização. Justo agora que está com problema. E olha que o Corinthians está querendo devolver o Ione Gonzalez, não aprovou. O Cantillo,
tá com Covid, está fora do clássico contra o Palmeiras. E para complicar um pouquinho, já que o Corinthians é sempre turbulento, tivemos uma reunião do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, e resolveram que as contas de 2019 do André Sanches não deverão ser aprovadas. E aí o André já ameaça de antecipar a eleição. O Corinthians ferve, Quartarolo. Meu Deus do céu. É um caldeirão o Corinthians. Só falta perder para o Palmeiras, né? Porque esse é o título do Corinthians do Campeonato Paulista. Tentar atrapalhar um pouquinho o Palmeiras. Eu apostei que o Jô ia jogar o clássico. Mas a dona CBF deu um golpe. Jogou o começo da janela internacional, o Jô é uma janela contratação internacional, para a véspera do encerramento da janela do futebol paulista. Quer dizer, pode, como os japoneses também não devem estar felizes de entregar o Jô, pode dar zebra e o Jô fica fora do clássico. E tem mais, né, Seródio? Você contrata o Jô chega a falar assim, não, eu estou liberado, porque eu pedi demissão, estou liberado. Jogador que não tem vínculo pode ser transferido mesmo fora da janela, perfeito? Aí, se ele argumentar isso, tudo bem, então você está liberado, você pode jogar. Só que os japoneses não concordam. Então isso vai dar uma confusão ainda, se o Corinthians forçar, é capaz de dar mais confusão ainda. Voltando ao caso do Ione Gonçalves. E o Ione Gonçalves tem que fazer pelo menos 5 jogos para ser contratado pelo Corinthians. Eu não sei onde está escrito que em 5 jogos você confirma uma grande contratação. Mas foi negócio feito. E só que tem um problema. O Corinthians entende que ele não fez os 5 jogos e que ele tem que ser que ele pode ser devolvido sem custo. O Benfica de Portugal, que é dono do jogador, ou era, diz que não. Diz que o Corinthians tem que pagar e que ele vai ficar. Aí envolve uma outra situação, que é o senhor Pedrinho. Aí o Benfica não quer pagar essa primeira parcela que o Corinthians quer adiantado, enquanto não resolver a situação do Ione Gonçalves. Se o Corinthians devolver, pode complicar. E tem mais um complicador à frente se o Jorge Jesus voltar para o Benfica. Porque você se lembra que o Jorge Jesus disse, igual o Pedrinho está cheio aqui, o Benfica tem outros jogadores mais importantes e melhores para contratar no Brasil. O Pedrinho não é jogador para jogar na Europa, o Pedrinho já respondeu. Ou seja, na lista do Jorge Jesus para o Benfica, teoricamente, o Pedrinho não estará. E é incrível que a partir do momento que o Jorge Jesus começou a ser... Não, a partir do momento que o Jorge Jesus começou a ser sondado pelo Benfica, eles começaram a complicar a ordem de pagamento, atrasar. Não, a gente vai pagar amanhã, daqui um mês. Tem o Ione Gonçalves. Então tem tanta coisa envolvida nessa negociação que a gente não sabe o que vai acontecer. E sobre o Clodoaldo... Peraí, só para encerrar o negócio do Pedrinho. Como o Jorge, é português, vai ser a primeira vez que Jesus nega Pedro, e não Pedro nega Jesus. Boa, Cerote. Essa foi boa. Como diria o Milton Neves, vou usar. Vou dar algum crédito de vez em quando, mas eu vou usar, tá bom? Foi boa. Tem que dar o troco uma hora, né? Mesmo que seja 2020 anos depois, né? Faz parte. Agora, sobre esse Clodoaldo, ele falou pro Vampeta o seguinte, o Vampeta é meio galhofeiro, gosta de contar piada, mas ele falou, Quartarolo, você não sabe. O Clodoaldo chegou para mim e falou assim, pô, Vampeta, eu jogo de centroavante aqui no Corinthians, mas na verdade eu sou zagueiro, não sei porque me contrataram como centroavante. Aí eu parei. É brincadeira. Eu convivi bastante com eles, inclusive com o Clodoaldo, na época o Corinthians acabou sendo rebaixado. A única característica do Clodoaldo que chamava muito a atenção era o tamanho do colar que ele usava. O coitado andava até meio envergado, não sei quem é que deu a ideia de colocar. Meu Deus do céu. Aliás, ele tinha mais colar do que bola. Hein? Tá aí a prova. E por falar em bola, colar, você viu que o São Paulo conseguiu fazer uma bela negociação com o Barcelona, levou aquele tal de Gustavo Maia, que ninguém nunca viu mais bonito, foi jogar no Barcelona e São Paulo recebe 27 milhões de reais na atual situação. Foi um belo reforço de caixa para o São Paulo. E o São Paulo diz que fez um curso quartarolês de economia
e vai ficar, mesmo vendendo o Gustavo, vai ficar com 30% dos direitos federativos. Eu pensei assim, foi o Quartarolo, foi o Quartarolo. Eu acho que tem que negociar assim mesmo. Outro dia eu estava falando com o José Carlos Brunoro, que agora é um homem que está trabalhando no Fortaleza, na categoria de base do Fortaleza, está atendendo outras instituições, pode trabalhar também com um clube na Europa. Ele falou o seguinte, ele atende telefonema nosso também. Eu falei com ele. Aí ele falou o seguinte, olha, você está coberto de razão. A partir de agora, o futebol brasileiro tem que ser sócio do futebol europeu. Não adianta vender 100%. Eu não sei se esse garoto vai dar certo ou não lá. São 4 milhões de euros que vem para o caixa do São Paulo no momento crucial, com o dinheiro do Antony já equilibra a situação. Agora, é o jogador que vai embora com 17 anos, né? Se ele der certo e for negociado, ele vai para o time B do Barcelona. Se ele der certo e for negociado, o São Paulo tem 30% dos direitos econômicos. Um bom negócio. Não dá para discutir. 4 milhões de euros para um jogador que nem joga, tá muito bom. Agora, o Antony também bateu asas. Eu acho que o São Paulo... Não, São Paulo continua na mesma. Acho que não muda muito para a final do Campeonato Paulista. Mas muda, financeiramente conseguiu equilibrar, né? Mais do que o Corinthians, com essas saídas aí. E eu quero lembrar que o São Paulo é a equipe que mais precisa de um título estadual. Faz 15 anos que o São Paulo não ganha absolutamente nada. O São Paulo não precisa de um título estadual. O São Paulo precisa de um título. Precisa de qualquer coisa. E faz 15 anos que o São Paulo não ganha nada. E agora o São Paulo está fervendo politicamente. E olha, oferecer... Você está sentado aí, não? Tá, né? Oferecendo para o São Paulo um sujeito agregador para o elenco. O Casares, do Atlético Mineiro. Vai ajudar. Já pensou? Casares, o Daniel Alves. Vai ser uma escola de samba esse time aí. Agora vem cá. O Casares, como jogador, é excelente, é extraordinário jogador. Mas o problema dele aqui, agora, ele tem uns pinos a menos. Você viu que ele deu uma festa lá e contaminou todo mundo. O Atlético Mineiro ficou pé da vida. No meio do Covid, ele só fez uma festa na casa dele, convidou todo mundo, como depois foram jogar bola num campo e ainda filmaram e puseram na internet. Um sujeito... Inteligente. Não, ele fez o Covid... Eu acho que ele vai acabar sendo presidente da República, onde ele é tão inteligente que ele demonstra. É verdade. Não, e outra, e tem mais uma vantagem. Igual o outro, é amigo também do vírus, do Covid. Ele fez convite e trouxe o Covid. Beleza, beleza. E o Casares... Quer falar mais o quê? E o Casares, que é candidato a presidente de São Paulo, ele disse que não é situação, mas ele já está dando entrevistas aí. Júlio Casares e tem o Casares jogador. Isso, o Júlio Casares aqui não é da situação. É o nosso amigo. Ele demorou mais ou menos uns 20 anos para descobrir isso, mas descobriu que ele é oposição. E o Casares, o Atlético... Ele é uma situação light. Uma alternativa, digamos assim. E o Casares aí oferecido. Mas vamos para o Santos, porque o Santos conseguiu... Tem uma grande notícia, eu já sei. Por favor, dê a notícia, Serote. Brian Ruiz rescindiu o contrato e vai para a justiça, ok? E vai ganhar. Ele que conseguiu, em 14 jogos, não fazer nenhum gol e nem dar nenhuma assistência. Dá mais ou menos 400 mil reais por jogo a participação do Brian Ruiz. Ele vai embora. Eu sei que o presidente Pérez está com lágrimas nos olhos, porque vê partir um grande nome do futebol internacional. Brian, você está feliz com a saída do Brian Ruiz, Cortana? Então, eu estou mais ou menos igual ao negócio da volta do futebol durante a pandemia. Eu fico feliz com a volta do futebol e preocupado com o problema da pandemia. O Brian Ruiz é uma boa má notícia. A boa notícia é que ele não vai jogar mais do Santos, não vai mais estorvar, não vai mais ganhar o salário. Aliás, a gente já não estava pagando mesmo, né? Porque... Agora, a má notícia é mais um que vai para a justiça e vai ganhar. Porque ele tinha um contrato. Ele estava treinando no time B do Santos,
chegava lá todo dia de manhã, batia o cartão, pá, 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 pá. Como é que ele bateu o cartão, lembra? Plá, 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 plá. Porque no Santos não deve ser tudo digital, né? Ainda, né? Bate o cartão, plá, plá, bate o cartão. Quer dizer, ele cumpria os horários determinados profissionalmente. Aí eu, tipo assim, olha, seu Seródio, o senhor é o técnico do time. Eu estou à disposição, se o senhor me escalar, tudo bem. Se não escalar, eu vou continuar treinando. Ou seja, ele cumpria as obrigações profissionais. Pelas informações, ele ganhava 600 mil por mês. Vou falar para você, para bater cartão e ficar fora do time, eu ia por 100 mil. Não tem problema. Aliás, como diria Luiz Felipe Scolari, se cortar de novo, eu ia por 50. Não tem problema, sabe? Tranquilo, aplaudiria o time, ia para arquibancada. Cara, é uma das piores contratações da história do Santos, junto com Leandro Damião. A diretoria tem que ser processada e tem que ressarcir o Santos. Esse presidente trouxe. Aí ouço o seguinte. Não fica nervoso. Não. Currículo do cara, que é igual o currículo do Decotelli lá, né? O cara vai ponto. Agora ele botou que joguei no Santos. Agora joguei no Santos. O outro botou que foi ministro da Saúde, 5 dias. Nem foi, né? Aí nem foi empossado. Aí o Brian Ruiz, aí os caras divulgam o currículo. Jogou em 2 Copas do Mundo. Fábio Seródio, acima do peso, de sapato e na chuva, se eu sou costarriquenho, eu também jogo 2 Copas do Mundo se eu jogar futebol. Eu quero ver jogar. O problema é Costa Rica ir para a Copa, né? Mas tudo bem. É igual esse jogador do Cerro Porteño ou do Olímpia do Paraguai. Se você ficar 10 anos no Cerro, você vai jogar 10 Libertadores. Sim. E não vai ganhar nenhuma. Não vai ganhar nenhuma. Aliás, vai jogar, vai entrar e sair, entrar e sair. Sai da primeira, sai da segunda. Sabe, as pessoas ficam dando um valor. É claro que tem valor, tem mérito o cara ir para a Copa do Mundo. Eu respeito isso. Sim. Agora, ele é um jogadorzinho desse tamanhinho, gente. Jogou na Inglaterra, jogou em Portugal, passou por lá, nunca foi destaque. Sabe, fez uns golzinhos aí na Copa do Mundo, respeito. Poxa, mas não é nada. Como é que o Santos contrata um jogador desse e pagando 6 mil, mais o aluguel e mais um monte de prêmio? Quer dizer, pelo amor de Deus, dá para desconfiar, né? Desconfiou, eu acho que economizou no prêmio. Mas eu fico imaginando assim, Gisualdo, sendo comunicado, olha, por favor, professor Gisualdo, aquele moço lá, o Brian Ruiz, não vai jogar mais no Santos. Aí Gisualdo vai falar, como é que é? Não vai jogar mais no Santos. Que bom. Não vai jogar mais. Nunca jogou? O tal do Gesualdo até agora acho que não sabia nem que o Brian Ruiz fazia parte do elenco. Mas aí sabe o que acontece? Aquele cara lá que é o presidente, o José Carlos Pérez, que você oportunamente e com propriedade chama de Dormindo Pérez, daqui a pouco ele vai deixar a presidência, ok? Aí daqui 1 ano, 2 anos, cai lá na FIFA. Porque o Kleber Reis foi a mesma coisa. Não jogou lá também. Aí cai lá na FIFA, Santos foi processado, perde ponto, vai perder não sei o que lá, é obrigado a pagar toque de caixa, porque está devendo para Brian Ruiz. Se bem que essa aí é uma disputa na Justiça do Trabalho. Mas vai cair lá também, não tem jeito. Quer dizer, é só prejuízo. E você falou da situação do presidente Pérez, ele disse que não vai ser candidato, vai ter eleição no Santos no final do ano. Como o São Paulo, o São Paulo lançou a mão. Não vai acordar a tempo. Não me diga. Não, espera aí. Ele não vai acordar a tempo. Parem as máquinas. Quer dizer que temos 2 boas notícias no dia? E tem uma agora que você vai se... Olha, o São Paulo, a oposição do São Paulo resolveu fazer uma convenção, marcou a data, mas não marcou o local. Ainda os conselheiros estão todos assim preocupados, procurando no Waze para saber onde que vai ser o encontro. No Santos aconteceu diferente. No Santos fizeram uma convocação, todos os candidatos da oposição resolveram fazer uma aliança, ok? Perderam a aliança. Já abandonaram os caras. Aí eram 6 candidatos, 6 da aliança. Um pulou fora, porque não vai brigar com o irmão, que também é candidato. O outro
que era do comitê gestor, ele achou que não cabia bem ele ser oposição, sabe? Aí ele também caiu fora. E a aliança ruiu antes mesmo de ser feita, e agora temos 4 pretendentes para o cargo aí de oposição na eleição à presidência do Santos, que vai acontecer no final do ano. Isso, oposição. Eu acho que eles podiam dar a situação. Até agora, o presidente está dormindo e ainda não resolveu se vai sair. Só falta ele lançar o Brian Ruiz como vice. Isso. Aliás, eu sou o presidente Pérez. Sabe aquele soneca da Disney, dos 7 Anões? Eu já faço umas camisetas assim com soneca, porque vou te contar, viu? O soneca representa bem o presidente Pérez. Eu não sei nem se ele vai acordar a tempo de sair do cargo. O senhor, Próximo presidente é capaz de chegar lá e está dormindo na cadeira. Eu tô falando o seguinte para você. Você devia ter mais respeito com o soneca. O soneca dorme menos que o Pérez. Tá bom. Mas também o soneca tem 7 anões. Esse daí, não sei que hora é o grupo dele. Esse tem 7 não. Tem um rolo, isso eu sei. Bom, Quartarolo, falamos do Fla-Flu, quero convidar vocês de novo. Após o Fla-Flu sair o campeão, você pode ir para o nosso Instagram lá, a gente vai estar fazendo uma live falando sobre a decisão do Campeonato Carioca. Você pode participar, questionar, discutir, a gente vai estar lá para receber você. E é lógico que você pode acompanhar a gente no www.futebolemrede.com.br. Futebol em Rede é tudo junto, o Quartarolo está louco para escrever no site, até porque o Fred Batalha está escrevendo que nem um louco. Você também pode acompanhar a gente no YouTube, é só entrar lá, youtube.com/Futebol em Rede. Você pode se inscrever, acompanhar todas as nossas entrevistas, a última foi do Karsug, sensacional, nossos programas. Você pode ficar de mãos dadas com a gente. Venha para a rede, você também, não é, Quartarolo? Vem para a rede. Então, até depois da decisão do Carioca, no camarote com o Futebol em Rede no camarote e no Instagram. A gente espera você lá e obrigado pela audiência mais uma vez aqui na AltV, nas nossas redes sociais, enfim. Um abraço a todos vocês e até a próxima, Seródio. Até a próxima. E o Fred Batalha gostou tanto daquele negócio que eu falei do Nero no Corinthians que vai convidar um cara para incendiar o Corinthians no próximo programa do Futebol em Rede Entrevista. Tchau, Quartarolo, um abraço, tchau. Vem pra rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.